E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para te mostrar mais um modelo pronto, com uma redação coringa que encaixa em qualquer tema e, como sempre digo, acaba sendo um ótimo material de estudo, né? Um suporte, um auxílio para te guiar durante todo esse processo mesmo de produção textual. Mas antes de a gente começar o vídeo e antes de eu te mostrar esse modelo pronto, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Aqui, já vou botar até na tela para vocês a introdução. Nesse caso, a gente tem um repertório no início. Então, se a gente tem um repertório, a gente tem que relacionar com o tema. Depois a gente traz a tese, né, e o projeto de texto. Então, vamos lá. O conceito aristotélico de justiça considera a virtude como pressuposto da ética, elemento indispensável para a obtenção da paz social. Entretanto, ao analisar o tema da redação, percebe-se como esse mecanismo não é efetivado na prática, em razão não só da causa 1, mas também da causa 2. Com isso, o caos torna-se presente e, sobretudo, impede o alcance de uma harmonia conforme Aristóteles havia idealizado. Então é bem interessante porque a gente inicia falando dessa ideia de Aristóteles e no final a gente relaciona o projeto de texto, né, e tudo que você apresentou aqui na introdução justamente com essa alusão que a gente já tinha mencionado, né, no início. Então isso é muito legal porque mostra que, por mais que o repertório ele tenha sentido, a gente também, além de colocar ele no texto, a gente também relacionou com nossas ideias. Então isso é muito legal, isso é muito criativo mesmo de você inserir no seu texto. E aí aqui você só tem que se preocupar mesmo com essa estrutura da introdução, que é basicamente o repertório, relacionou com o tema, depois a tese, que é o posicionamento crítico, e o projeto de texto que eu deixei estruturado com causa 1 e causa 2. Então no D1 você vai falar da causa 1 do problema e no D2 da causa 2 do problema. É isso, não tem erro, tira um print. Vamos agora para o D1 e para o D2. Eu vou ler logo os dois juntos, o D1 e o D2, e depois eu venho com os apontamentos. Primordialmente, é necessário destacar a causa 1 como um fator que contribui para a manutenção da problemática, em função da, e esse argumento. De acordo com o estadista alemão Johann Goethe, a maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos e ativos. Entretanto, ao observar o tema da redação, nota-se como essa máxima não é concretizada, visto que o poder público, ao invés de atuar de forma efetiva para atenuar o impasse, continua sendo passivo e irresponsável. Assim, torna-se imprescindível reverter esse quadro comportamental. Aí no D2 a gente tem: ademais, é igualmente preciso apontar a causa 2 como outro elemento que fomenta a persistência do obstáculo. Para entender tal apontamento e esse argumento, né, sob esse prisma, para Gilbert de Menstein, em seu exemplar Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, já que, embora aparente ser completa na teoria, não se concretiza na prática. Nessa ótica, a escassez de políticas públicas torna-se uma prova disso, justamente por não haver ferramentas satisfatórias para combater o tema da redação. Então, o que a gente observa aqui de um modo geral no D1 e no D2? Primeiro, a estrutura e a função do desenvolvimento. Essa função é totalmente diferente da introdução. Por que isso? Porque na introdução o foco é expor as ideias. Aqui não, aqui você vai aprofundar as ideias, você vai trazer explicação, você vai trazer exemplos, né, informações, dados e tudo isso dentro da argumentação. Então é bem importante que você perceba isso e que você coloque isso no texto. Porque se você não colocar, você pode errar e pode perder ponto, principalmente na competência 2 e na 3, né? A 3 principalmente, porque diz respeito justamente a essa questão de argumentação, de como você defende, né? De como você apresenta o seu ponto de vista, né? Sempre na terceira pessoa do singular de preferência, né? Claro. Então é isso. É você perceber essas diferenças de cada parágrafo e você aplicar as regras, né, os critérios de cada um deles. Na conclusão, que eu vou mostrar já já para vocês, vocês vão perceber também que tem critérios muito específicos. Então, assim, você tem que se atentar a isso e colocar o que está pedindo em cada parágrafo, né? Aqui no D1 e no D2, a única diferença, né, por mais que seja apresentem, né, a mesma função, que é de desenvolver as suas ideias e de você argumentar, você vai perceber essa diferença, porque no D1 o foco é a causa 1 do problema, e no D2 o foco é a causa 2 do problema. E aí no D1 você vai explicar, você vai argumentar em cima da causa 1, e no D2 em cima da causa 2 do problema. É isso, não tem segredo. E aí por fim a gente tem um fechamento também, para você finalizar, né, e trazer sintetizar, digamos assim, né, resumir suas ideias, né, no fechamento, e também a questão do repertório. O repertório, nesse caso, ele já é obrigatório, ele não é facultativo, ele não é opcional, como na introdução. Então você tem essa obrigação de... Você precisa colocar um repertório no D1 e no D2, e é o que a gente faz, né? No D1, a gente traz a questão do estadista alemão, né, Johann Goethe, e no D2, a gente relaciona o tema da redação, a problemática em si, com a obra, com o exemplar de Gilberto de Menstein, né, em específico, Cidadão de Papel.
Então é isso, meu povo, super tranquilo também. Tira um print aí no, né? Volta aí um pouco o vídeo e tira o print no D1 e no D2 para vocês terem como material de apoio, como suporte. E vamos agora para o último parágrafo, né? O quarto parágrafo, que é a conclusão em específico e que é avaliada e é, digamos assim, cobrada, né, exigida pela competência 5 da redação do Enem, né, que foca justamente na conclusão em especial. Então vamos lá. Conclusão. Constata-se, portanto, que o tema da redação precisa ter suas fundações desfeitas, a fim de, a finalidade, o agente social deve à ação. Isso será realizado através de, o modo e meio, mais o detalhamento. Dessa forma, a população alcançará a harmonia idealizada por Aristóteles e, certamente, conquistará a paz social. Então, o que a gente observa aqui? A conclusão, como eu falei, vai apresentar critérios, né? E eu diria que são critérios mesmo, totalmente diferentes do desenvolvimento e da introdução. Na introdução, a gente tinha o quê? O tema da redação, né? Expor o tema da redação ou relacionar com o repertório, caso a gente colocasse um repertório, que foi o que a gente fez nesse modelo pronto. E depois a gente tem a tese e o projeto de texto. No desenvolvimento, o que? A gente tem o projeto de texto, a argumentação, o repertório, que é obrigatório, e por fim, o fechamento. Aqui agora, os critérios quais são? Primeiro, como vocês já podem perceber aqui, expor o tema logo de início da redação, né? Depois, o agente social, quem vai resolver o problema, a finalidade, qual é o intuito disso, por que ela tem que ser efetivada na prática, nessa solução, essa proposta de intervenção, o modo e o meio, como isso vai ser feito, a ação, né, o que vai ser feito e o detalhamento. Eu acho que foi isso, né, galera? O agente social, finalidade, ação, modo meio, detalhamento. Acho que são isso. Se eu esqueci de algo, fala aqui depois nos comentários, mas tá certo. Eu acho que é isso mesmo. E aí, vocês percebem que depois de tudo isso, né, você tem um fechamento. E nesse fechamento, eu trouxe uma progressão textual. Eu relacionei com o repertório que a gente já tinha dito na introdução, né? Foi falando sobre Aristóteles. Então é muito legal isso, porque na introdução a gente iniciou falando sobre o quê? Sobre o conceito aristotélico e mostrando, e no final da introdução a gente diz, né, que isso impede o alcance de uma harmonia conforme Aristóteles havia idealizado. E aí depois, por fim, na conclusão, quando você apresentar sua proposta de intervenção, você vai finalizar dizendo, né, dessa maneira, a população alcançará a harmonia idealizada por Aristóteles, ou seja, trazendo esse contraste da introdução para a conclusão. Porque depois de você apresentar as ideias, mostrar a problemática, discorrer sobre, dissertar, né, e trazer os argumentos no seu texto, e por fim apresentar a proposta de intervenção, isso de certa forma vai ser efetivado na prática. Então é muito legal você trazer essa ideia e você fazer esse contraste, porque você mostra que o repertório ele não foi inserido à toa no seu texto e que tem essa relação e você faz essa brincadeira, né, entre aspas, e deixa o seu texto muito mais criativo, muito mais rico de informação e de ideia, né? Então é muito legal de você fazer isso mesmo no seu texto, principalmente na parte do fechamento. Mas no mais é isso, galera. Eu acho que de um modo geral deu para vocês entenderem um pouco como funciona o modelo pronto, como vocês podem ter, né, esse material, esse suporte mesmo como apoio, como um material que vai te guiar e te auxiliar principalmente, como eu já tinha dito. E é isso. Em caso de dúvidas, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Aproveite também, dá uma olhada nos outros modelos prontos que já estão disponíveis aqui no canal. Tem vários outros modelos, então se você não se identificar tanto com esse, dá uma olhada nos outros, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não só desse, porque eu também gosto bastante desse, mas dos outros também. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.